Essa é a nossa primeira atividade de geometria do terceiro bimestre e nela a gente está relembrando, fazendo uma revisão da unidade de medida de comprimento. O metro é a unidade principal de medida de comprimento. Utilizando o metro, podemos medir comprimento, largura, altura. Aqui estão alguns instrumentos utilizados. A gente tem metro de logista, fita métrica, trena, régua, metro articulado. O resultado das medidas de comprimento é indicado a maioria das vezes em centímetro, metro ou quilômetro, porque não existe só o metro. O metro é a unidade fundamental, mas a partir dele tem os múltiplos, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro, e tem os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Dentre os múltiplos, qual é o mais usado? O que a gente mais usa é o quilômetro. E os submúltiplos, a gente mais usa o centímetro. Vamos lá, vamos para essas atividades agora. A unidade fundamental das medidas de comprimento é a fundamental é o metro. Que múltiplo do metro é o mais utilizado? Do múltiplo, a gente mais usa o quilômetro. E dos submúltiplos, a gente mais usa o centímetro. Agora vamos relembrar como que a gente faz a conversão. Efetue as transformações abaixo e depois encaixe-as no quadro. Vamos lá. Eu tenho 9,3 decímetros para transformar em metro. 9,3, o número com vírgula, eu sempre pego o algarismo anterior à vírgula. Nesse caso, 9 vai ficar na casa do decímetro, o 3 na casa posterior e eu coloco 0 até o metro. Na direção do metro, eu boto a vírgula. 12 milímetros. 2 é o último algarismo, então ele fica na casa do milímetro. O 1 na casa anterior. Vou colocar 0 até o decâmetro. Na direção do decâmetro, eu coloco a vírgula. 46,7 hectômetros. 6 é o último algarismo antes da vírgula. Então, 6 fica no hectômetro. 4 na casa anterior, 7 na posterior. Vou colocar 0 até o metro. Então, aqui eu tenho 4.670. 1,8 centímetro. 1 é o último algarismo antes da vírgula. Então, o 1 fica no centímetro, 8 na casa de depois. Vou colocar 0 até o metro. Na direção do metro, eu boto a vírgula. 0,9 decâmetros. 0 é o último algarismo antes da vírgula. 9, boto na outra casa. Agora eu quero passar para quilômetro. Coloco 0 até a casa do quilômetro. Na direção do quilômetro, eu boto a vírgula. 12,5 centímetros. 2 é o último algarismo antes da vírgula. Então, o 2 fica no centímetro. 2 no centímetro, 1 no decímetro, 5 no milímetro. Quero passar para milímetro. Então, na direção do milímetro, eu boto a vírgula. Como não tenho número depois, eu nem preciso mostrar aquela vírgula. Eu posso deixar só o número 125, porque não tem número depois. Mas quem botou 125, vírgula, não tem problema nenhum. Aqui, 75,2 decâmetros. O 5 é o último algarismo antes da vírgula. Então, o 5 é na direção do decâmetro. 7 aqui, 2 aqui. Quero passar para hectômetro. Na casa do hectômetro, eu boto a vírgula. 6 metros. O 6 na direção do metro. Para passar para quilômetro, 0 até a casa do quilômetro. Na direção do quilômetro, eu boto a vírgula. 2 quilômetros para metro. 2 no quilômetro,
Vou colocando 0 até a casa do metro. É a mesma coisa. Não tem um número depois. Posso colocar só o 2.000, não tem necessidade de eu botar a vírgula. 2.300 milímetros. O último algarismo vai na casa do milímetro. Quero passar para metro. Na direção do metro, eu boto a vírgula. 0,039 hectômetros. O último algarismo antes da vírgula, boto no hectômetro. O último algarismo antes da vírgula. Os outros, cada um na sua casa. Quero passar para centímetro. Coloco mais um 0, porque a casa do centímetro ainda estava vazia. Na direção do centímetro, eu boto a vírgula. Não há necessidade de eu botar esses dois zeros, porque 0 à esquerda não tem valor, né? Então, eu vou colocar aqui, a transformação passa a ser 390 e nem há necessidade de eu botar vírgula. 8,1 decâmetros. 8 na casa do decâmetro, 1 na outra. Passar para decímetro, até a casa do decímetro, eu preciso botar o 0 e a vírgula aparente. 4,9 quilômetros. 4 é o último algarismo antes da vírgula. 4, 9 na outra casa. Passar para decâmetro, coloco mais um 0 e a vírgula no decâmetro. Então, passa a ser 490. E assim a gente encerra a nossa atividade.